Então, vamos lá. Fazendo um resumo do que a gente viu nas duas aulas anteriores, a gente falou na primeira aula fizemos um resumo histórico-cultural da civilização, na mudança de pensamento, né? Que a gente saiu de um momento da história em que nós tínhamos a Bíblia como base, e aí a gente foi para um momento em que a Bíblia já não era mais base e que Deus não era mais o centro, como era no momento anterior, Deus era o centro de tudo, depois Deus não era mais o centro. E aí chegamos num momento de modernidade, pós-modernidade, em que Deus nem existe mais, o que existe só é a vontade do homem, né? E todas essas transformações, o homem está inserido no meio, e por estar inserido no meio, ele agrega, né, essas mudanças, por vezes, no seu comportamento, né? E isso interfere quando ele for ler o texto bíblico, né? Então, a gente precisa entender esse momento da história e que a Bíblia ela não é um livro que deve ser interpretado segundo o meu coração, segundo o meu desejo, mas sim segundo a intenção do próprio autor, né? Quem a escreveu, né? Os homens inspirados pelo Espírito Santo. Então essa foi basicamente ali a primeira aula, um resumo. Na segunda aula nós vemos a estrutura da Bíblia. Nós vimos que ela fala de que o Antigo Testamento ele é a preparação para a vinda do Salvador. Nós vimos também que os evangelhos é a manifestação do Redentor, assim como também vimos que Atos dos Apóstolos, ela é a proclamação da mensagem do Redentor, as cartas, elas são a explicação da obra do Redentor, e Apocalipse é como a consumação da obra do Redentor, né? Se tem um Redentor, tem um redimido. Quem é esse redimido? Nós, os homens. Então, nós chegamos à conclusão de que a Bíblia, o tema central da Bíblia é a redenção do homem por meio da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Esse é o tema central da Bíblia. E agora a gente vai entrar aqui no primeiro elemento, na primeira ferramenta de compreensão do texto bíblico, que é a oração, né? Um elemento essencial para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada, né? Nós trouxemos em nossa apostila lá 6 elementos para que nós pudéssemos compreender a Bíblia, usá-los para facilitar a nossa compreensão, e o primeiro deles e essencial deles é oração. Por vezes nós não sabemos como orar. Na verdade, a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, né? Que o Espírito Santo é quem traduz as nossas orações a Deus. Então nós vamos entender hoje o que é oração, né? E como a oração pode nos ajudar a entender a palavra de Deus, né? Então, vamos lá, né? Como entender um livro que foi escrito em 1400 anos, há mais de 3.500, desculpa, perdão, como começar, né? Como entender o livro que foi escrito em 1400 anos, né? Há mais de 3.500 anos por 40 homens, né? Então, a Bíblia foi escrita num período de 1400 anos, né? Por 40 homens, em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego, em vários momentos da história, né? Então, esses 1400 anos em, em vários momentos da história. Deixa eu ver aqui, parece que alguém está querendo entrar aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá, vamos dando continuidade, eu estou gravando, então, na medida em que for entrando, eu vou aceitando aqui, e aí eu estou gravando de maneira que a gente não consiga aí todo mundo participar. Mas eu estou gravando, daqui a pouco eu vou enviar para. Tá, então, ah, vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então, a Bíblia foi um livro escrito em 1400 anos, em vários momentos da história, em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego, né? Então é interessante que nós entendamos isso, porque por vezes quando trazemos para o nosso idioma uma palavra para nós significa uma coisa, mas a palavra em grego outra coisa, em inglês outra coisa, então a gente precisa ter esse entendimento, né? Por isso a importância
de entender a Bíblia segundo os autores que a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, no momento em que eles escreveram o texto bíblico, né? Então, eu trouxe aqui oração, né? É a junção de duas palavras gregas, né? Então, talvez seja meio confuso para alguns essas palavras, mas isso aí é grego, né? Então, a primeira palavra aí é prós, que significa necessário para, perto de, junto a, em direção a. E a segunda é eiké, né? Que é uma prece, uma intercessão, uma súplica. Né? Então, essas são as duas palavras que formam a oração, que formam a palavra oração. Que formam a palavra oração. Então, a gente pode entender que oração é apresentar a Deus, mediante Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nossos desejos, necessidades, anseios, temores, confissões dos nossos pecados, interceder por outras pessoas na certeza de que a vontade de Deus será cumprida e não a nossa, né? Então, oração é entender que nós necessitamos de Deus, nós não oramos para exigir nada dele, nós oramos porque nós precisamos dele, por isso ali, né, eiké, no grego, que significa ali uma súplica não existe, não é decretar, não é exigir, não é determinar, né, como a gente costumeiramente vê por aí, então ninguém determina nada, ninguém decreta nada para Deus. Quem decreta tudo é Deus, quem determina tudo é Deus, né? Então, oração é apresentar a Deus mediante Jesus Cristo. E por que mediante Jesus Cristo? Porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Por isso nós oramos a Deus no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Por vezes nós oramos e falamos em nome de Jesus, e não entendemos o que significa em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus significa que nós oramos no nome dele porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Então, nós oramos a Deus, né, mediante Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e é quem traduz as nossas orações a Deus, né, apresentando-lhe os nossos desejos, necessidades, anseios, temores, confissões dos nossos pecados, interceder por outras pessoas na certeza de que a vontade de Deus será cumprida e não a nossa, né? Não oramos a Deus para decretar, como eu disse, né, para decretar, determinar ou exigir absolutamente nada de Deus. Oramos a Deus porque somos completamente inúteis sem Ele, e a Ele expomos-nos em súplicas, né? Então, expor-se a Deus em súplicas é mostrar a necessidade que temos dele, que sem Ele não passamos de pó e de cinza, né? Então, veja que nós vamos fazer agora aqui um paralelo, tá? Nós vamos fazer aqui Só acertar aqui, tá? Beleza. Tá, nós vamos fazer aqui agora um paralelo entre a oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, né? Veja o que diz a oração do Pai Nosso lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o 13. Eu dividi a primeira parte, né? Só trouxe aqui a primeira parte da oração do Pai Nosso. Ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então vamos entender o que Jesus está ensinando aos discípulos, né? Os discípulos chegam a ele e pedem, mestre, nos ensine a orar, né? Porque não sabemos orar. E aí Jesus faz uma introdução, diz primeiro como não fazer, e aí ele diz agora como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus introduz essa primeira parte da oração, todas elas apontando para Deus, né? Pai nosso, a morada de Deus, né? O reino de Deus, a vontade de Deus. Olha só, faça-se a vontade de Deus e não a minha vontade. Então, nós não decretamos nada e não exigimos nada de Deus. Jesus faz exatamente isso. Aponta primeiro para Deus na primeira parte da oração do Pai Nosso. Tá? Se eu não estiver entendendo, pode me interromper em qualquer momento, tá? Ou então mandar mensagem, se eu não conseguir ouvir aqui, aí a gente vai mais devagar, tá bom? Agora vamos para Êxodo 20, né? Nos 10 mandamentos, também a primeira parte. A primeira parte são os 4 mandamentos. Primeiro Deus fala
faz a introdução, né, quando ele está falando a Moisés, ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, primeiro Deus fez, foi lá e tirou, escolheu o povo dele e tirou. E aí depois ele vem com os decretos, com as ordens, com a lei. E olha que interessante, ele diz, ó, não terás outros deuses diante de mim. Aponta para quem? Para ele, para o relacionamento com ele. Não farás para ti imagem de escultura. Também aponta para ele, para o relacionamento com ele. Não farás para ti mais escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aponta também para quem? Para ele. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aponta também para quem? Para ele. Então, tanto a oração do Pai Nosso quanto os 10 mandamentos, a primeira parte, apontam todas para o relacionamento com Deus. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que tem alguém mandando mensagem, talvez. Não. Então, vamos lá. Então, aponta para Deus. E a oração do Pai Nosso não é uma simples oração. Olha como é que Jesus inicia a oração. Pai Nosso. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós éramos filhos da desobediência, né? Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, ou seja, não éramos filhos de Deus, mas sim filhos da desobediência. Mas Jesus ensina-nos a orar falando Pai Nosso. Isso já nos ensina que Deus nos fez pai, nos adotou, né? Porque Paulo também vai dizer que nós fomos adotados como filho mediante a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pai Nosso. E nosso dá a ideia de quê? De coletividade, de que temos irmãos, né? E aí, olha só, estás no céu, morada de Deus, né? O pai que adota o filho vai levar o filho para morar com ele. Santificado seja o teu nome, significa não que nós vamos santificar o nome de Deus, porque ele já é santo, mas que nós, na condição de cristão, de regenerado, alguém que sofreu a ação direta da morte de Cristo, que não foi condenado no lugar de Cristo, mas recebeu a graça de Deus, né? Vamos santificar o nome de Deus por meio do nosso comportamento, né? E que venha o teu reino. O reino fala de quê? De salvação. Como é que nós vamos trazer o reino de Deus para cá? Pregando o evangelho da salvação, as boas novas de Cristo Jesus, né? Venha o teu reino, tanto que Jesus vai dizer, olha, ficais aqui em Jerusalém até do céu recebeis poder, para que então sedes minhas testemunhas, né? E seja feita a vontade de quem? De Deus. Então, a vontade de Deus é que será cumprida. Quando nós vamos evangelizar, a Bíblia diz que quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? Não são as minhas palavras, mas o poder do Evangelho. E quem o convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo está trazendo uma oração, ensinando uma oração, mas nessa oração ele está explicando praticamente toda a obra dele, porque ele foi enviado. E a primeira parte aponta para o relacionamento com Deus, entender o que Deus fez. Né? E isso tem uma relação direta também com o culto racional que Paulo fala lá em Romanos 12. E quando vamos para os 10 mandamentos, a mesma coisa. Os 4 primeiros mandamentos apontam para Deus, para o relacionamento com Deus. Então veja que oração não é simplesmente pedir, exigir, decretar e pronto, né? Eu determino. Não, oração não é isso, né? Oração é muito mais do que isso. Veja agora a segunda parte da oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Agora, Jesus está ensinando a segunda parte, que é o relacionamento com os nossos irmãos, com o próximo, né? O pão nosso de cada dia, né? Já não é mais a primeira parte, exatamente apontava para Deus. Já a segunda parte é para o relacionamento com o próximo, o pão nosso. Não nos deixe faltar o pão nosso de cada dia, né? E aí nos perdoa, Deus, como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Se Deus me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Então aqui já traz a ideia
do relacionamento entre os irmãos, na igreja, na comunidade cristã. E veja só que interessante, lá nos 10 mandamentos, também a segunda parte, os últimos 6 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. E aí vai continuar para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para o relacionamento com o próximo. Não matarás, relacionamento com o próximo. Não adulterarás, relacionamento com o próximo. Não furtarás, relacionamento com o próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, relacionamento com o próximo. Não cobiçarás, relacionamento com o próximo. Por isso que Jesus, quando vai falar da lei, ele fala: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei. E a lei se resume exatamente nisso. Né? Então veja que a oração que Jesus ensina tem uma relação direta com os 10 mandamentos. O relacionamento de Deus com o homem, como Deus deseja, como Deus estabelece esse relacionamento, e o relacionamento da igreja com os irmãos, a comunhão da igreja. Então, oração, ela existe uma lógica, há um fundamento na oração, né? Existe algo lógico na oração, né? Por isso Paulo fala também do culto racional, como eu já mencionei aqui, né? Então, veja, no Antigo Testamento, em Êxodo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Deus começa falando: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E lá a oração do Pai Nosso, né? Jesus ensinando, ele fala: olha, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, não é eu decretar, eu determinar, eu exigir. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E qual livro fala desse Deus? Né? Eu sou o Senhor teu Deus. Qual livro fala desse Deus? E onde está a vontade desse Deus? Né? Então, na Bíblia Sagrada. Por isso a importância de nós entendermos a Bíblia. Queremos conhecer a Deus? Busquemos na Bíblia, mergulhemos na Bíblia, tenhamos as ferramentas corretas para entender a Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Se eu não entendo a Bíblia, eu não vou conhecer a Deus. Eu não vou conhecer a Deus. Né? Então, quem é o autor das Sagradas Letras, ou das Sagradas Escrituras, ou da Bíblia Sagrada? Deus, por meio do seu Santo Espírito, que inspirou homens que a escrevessem. Né? Então, dando continuidade, né? A Bíblia é o nosso livro de regra, é o nosso livro de fé e conduta, né? De regra de fé e conduta. Né? Então, Deus, ao longo do processo da redenção, revela ao homem a sua vontade. Assim foi com Adão, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, Moisés, Josué, e todos esses homens oravam a Deus para que Deus desse esclarecimentos acerca das ordens recebidas. Não é esclarecimento exige que me esclareça, não. Esse esclarecimento é que Deus deu a missão para Abraão, Abraão confiou em Deus, e Deus foi dizendo: olha, assim, Senhor, Abraão, chegou um momento no pacto que Deus fez com Abraão, que Abraão disse: Senhor, mas como é que eu vou saber que tu vai fazer tudo isso? Então Deus explica, dá as diretrizes para ele o que fazer. Então Abraão conversava com Deus, mas entendendo que era a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. Né? Então, seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Então, mais uma vez, vamos esquecer essa ideia de eu determino, eu exijo, eu faço isso ou eu faço aquilo. Não, é a vontade de Deus. Então, a oração é ferramenta essencial não apenas para um relacionamento com Deus mediante a obra de Cristo. Por isso, oramos em nome de Jesus. Ela é também uma ferramenta de compreensão dessa revelada nos 66 livros das Escrituras Sagradas. Então, a oração, ela é uma ferramenta essencial para o relacionamento com Deus, para entender a obra de Cristo, né? A obra de Cristo, mas também é uma ferramenta que vai contribuir para que nós possamos entender como Deus se revelou ao longo da história. Né? E aqui deve haver um equilíbrio. Não adianta estudar e não orar. Não adianta orar e deixar a Bíblia de lado. Deixar a Bíblia de lado, porque se você deixa a Bíblia de lado, você não conhece o Deus das Escrituras. E se você não conhece o Deus das Escrituras, você vai estar orando para algo qualquer aí que não seja esse Deus.
né? Então, a oração é ferramenta essencial, né? Não apenas para um relacionamento com Deus mediante a obra de Cristo, né? Por isso, oramos em nome de Jesus. Ela é também uma ferramenta de compreensão dessa revelada nos livros sagrados, na Bíblia Sagrada, né? E aqui a gente vai trazer os elementos essenciais da oração, né? Que eu entendo biblicamente, teologicamente, como elementos essenciais da oração, né? De uma oração bíblica, né? Nós não vamos repetir a oração do Pai Nosso, nós entendemos a oração do Pai Nosso, né? E se entendemos a oração do Pai Nosso, agora a gente precisa entender os elementos essenciais de uma oração, né? O primeiro elemento que eu trouxe aqui da oração é louvar a Deus. O que é louvar a Deus? É elogiar a Deus. Mas o que é elogiar a Deus? É reconhecer os seus atributos, né? A santidade, o domínio, o poder, a onisciência, a onipresença, a presciência, é reconhecer os atributos de Deus, né? Não é começar orando pedindo. Lembra que primeiro são as coisas de Deus e depois as nossas. Então é reconhecer quem Deus é por meio de seus atributos. Elogiar a Deus, louvar a Deus, elogiar a Deus. Então, a gente já aprende aqui também que os louvores nas igrejas, eles devem cantar os atributos de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, para o livro de Salmos, a gente percebe que aquilo ali são canções. E como elas se desenvolvem? Sempre reconhecendo a majestade de Deus, o poderio de Deus, o Senhor que livra, o Senhor que ama, o Senhor que é justo, né? Então, os nossos louvores precisam, obrigatoriamente, seguir a mesma linha bíblica. Porque se não seguir a mesma linha bíblica, a gente vai estar tirando Deus e vai colocar o homem, né? Então, é muito bom ouvir louvor que agrada o meu coração, mas não é o coração do homem que interessa. O que interessa é elogiar a Deus. O segundo elemento é reconhecer-se como pecador. Primeiro eu reconheço Deus, sei quem Deus é, e reconheço quem eu sou na condição de pecador, né? E terceiro elemento, pedir perdão pelos pecados. O quarto elemento é intercessão, né? É interceder pela família, pelo próximo, pela igreja, pelo país, né? E aí eu trouxe como quinto elemento as petições. E aí sim, olha, nós estamos muito acostumados, né, por vezes, a iniciar nossas orações pedindo, 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 né? E aí Jesus fala assim, né? Pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á. E aí Tiago, aí Jesus ainda diz, né? Tudo que pedides, crendo, recebereis. Aí Tiago fala lá na sua carta que não recebeis porque pedes mal, não sabes pedir, porque pede para a sua própria devassa, para os seus próprios prazeres. E aí ele já nos ensina, né? Que as nossas petições, elas devem ser para a glória de Deus. Esse é o entendimento da Bíblia. Tudo que nós formos fazer é para glorificar a Deus, né? Tudo é para a glória de Deus. Então, as nossas petições, elas devem ter essa relação direta de glorificação a Deus. Se não for para glorificar a Deus, nós nem pedimos. Se for para agradar os nossos desejos, nós esqueçamos, porque é para a glória de Deus, né? E aqui, como um sexto elemento aqui da oração, nessa ordem, né? Agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. O que é bênção recebida? Nós associamos bênçãos recebidas muito a eu consegui um trabalho, eu consegui uma casa, um carro. Amém? Isso é a graça de Deus, né? É a graça de Deus, né? A gente recebeu um presente de Deus. Mas bênção, a Bíblia relaciona a bênção com bem-aventurado, né? E aquele que é bem-aventurado é aquele que Deus escolheu se envolver, é aquele que é salvo, né? Quando o salmista começa a escrever ali no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ali o salmista está detalhando a vida de Jesus aqui na terra. Ele está detalhando a vida de Cristo. Ali é o homem perfeito, coisa que nós não somos perfeitos. Por isso que Cristo é o nosso mediador, né? E aí Deus vai dizer que ele nos preparou para as boas obras, lá em Efésios capítulo 2, para as boas obras antes da fundação do mundo, né? Quais são essas boas obras? Essas relatadas no Salmo 1, que é exatamente o cumprimento da lei.
que nós somos incapazes de cumprir, né? Então, Paulo vai dizer ainda na carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Nos deixar parecidos com o seu Filho. Por isso que ele imputou a Cristo sem pecado ter os nossos pecados, satisfazendo assim a justiça dele. E hoje nós caminhamos para sermos parecidos com Cristo, como Paulo também escreve: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todas as coisas cooperam para o bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus não é me deixar rico, nem deixar milionário, nem, entendeu? O propósito de Deus é me deixar parecido com o seu Filho. Né? E voltando aqui nas petições, nesse elemento 5 da oração, aqui eu incluo a petição, o pedido a Deus de que ele me ensine a entender a sua palavra. Que ele, por meio do Espírito Santo, traga luz para que eu possa compreender o que ele revelou aos homens, para que eu chegue ao conhecimento da verdade. Então perceba que a oração não é simplesmente abre a boca aí e fala qualquer coisa, fala o que está no teu coração. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele vai falar só enganação? Não, Jesus nos deu um modelo. E aquele modelo traz muita informação. E o que está no centro dessa informação? A obra de Cristo. A obra de Cristo é que está no centro da informação da oração do Pai Nosso. É a obra de Cristo. E é nisso que nós devemos nos apegar à obra de Cristo. Devemos nos apegar à obra de Cristo. Então, talvez o Zoom deve encerrar aqui a apresentação, mas aí eu mando o link de novo para a gente poder continuar aqui, para eu tirar dúvidas, né? Porque a parte da oração que eu queria trazer é essa. Depois, na nossa próxima aula, nós vamos trazer os outros elementos, a oração, a leitura cristocêntrica, a leitura diacrônica. Nós vamos entender o que é isso para poder entender a Bíblia e ver que o livro é harmônico, né? Que aí também tem a leitura harmônica, a leitura objetiva da Bíblia. A gente vai entender exatamente o que é isso, né? Como é que a gente pode interpretar a Bíblia usando essas ferramentas, e nós vamos ver, como nós já vimos na segunda aula, que toda a Bíblia ela é sobre Cristo e não é sobre nós. Ela é sobre a obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Então, eu queria deixar aqui agora aberto para que façam aí perguntas, tirem dúvidas, algum comentário que queiram fazer. Tá? Se cair aqui, eu vou enviar o link novamente para a gente poder entrar e tirar essa parte da dúvida, né? Para a gente poder aqui ter ficado claro o que significa a oração, o que é oração e como é que nós podemos aí usar essa oração como um elemento de compreensão da Bíblia Sagrada. Né? Então, vou destravar o microfone de vocês aqui, ó, tá aberto. Fiquem à vontade. Tá tranquilo, ótima aula. Gostei muito. Nenhuma dúvida. Legal, isso é bom. Se não tem dúvida, tem dívida. Tá, eu vou reenviar o link aqui, porque ele vai cair agora. Eu vou reenviar o link e aí vocês entram de novo para a gente poder fazer o bate-papo final aqui. Boa noite, Pai do Senhor. Boa noite. Consegui entrar agora. Foi? Tá, mas eu gravei a aula, tá? Tá bom. Eu gravei, vou colocar no grupo. Eu vou só mandar o link de novo, porque talvez queiram fazer alguma pergunta, algum comentário, e aí a gente aqui está aberto até às 19 horas para a gente poder ter esse momento aqui, tá bom? Eu vou mandar de novo, porque aí ele deve derrubar agora, tá bom? Para vocês entrarem aí de novo. Tá bom.